Bom dia, bora para mais um devocional, mais uma porção diária de paz para a sua vida. O título de hoje é A Direção Certa. O versículo-chave está em Atos, capítulo 16, versículo 7, e ele diz assim: Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária, tinha a intenção de ir a um lugar chamado Bitínia, mas Deus o queria na Macedônia. É como se você fosse fazer uma viagem, já tivesse comprado a passagem aérea e reservado os assentos, mas de forma abrupta algo o impedisse e você precisasse mudar seu destino. Saiba que muitas vezes uma porta fechada nos leva diretamente à vontade de Deus. É como um semáforo interior, sinalizando com a cor vermelha para não seguirmos na direção que pretendemos. Paulo, em seu coração, desejava ir para a região de Bitínia, a fim de pregar o evangelho, mas essa não era a vontade do Pai. Talvez Paulo tenha se frustrado com isso, mas logo Deus lhe deu uma nova direção, e foi a partir desse lugar que o evangelho cresceu, frutificou e se espalhou para todo o mundo. Aprendo que uma porta fechada pode gerar frustrações no primeiro momento, mas se nós mantivermos obedientes e confiantes, veremos que a promessa está logo à frente, ainda que você esteja com a sensação de que perdeu uma boa oportunidade. Compreenda que o Pai pode fechar portas para nos proteger e direcionar para coisas maiores. Como você tem reagido quando as coisas não saem de acordo com o planejado? Nesses momentos, temos grandes oportunidades de provar nossa fé e aprendermos a descansar e confiar em Deus. Não podemos ter dúvidas do amor e cuidado dele para conosco. Seja fiel ao direcionamento que receber dos céus e simplesmente confie, pois o melhor ainda está por vir. Lembre-se, seu verdadeiro destino está em Deus. Direção é mais importante que velocidade. A leitura bíblica de hoje está no Salmo 32 e a palavra-chave é rota. Você tem sido direcionado pelo Espírito Santo? Você tem deixado o Espírito de Deus o conduzir nos caminhos certos? Ou você tem tomado a direção e seguido conforme o seu pensamento ou conforme a sua vontade e desejo? Você tem entregado a direção da sua vida na mão do Senhor? Ou você, como disse a palavra, se importa mais com a velocidade de chegar logo? Que a gente entregue verdadeiramente nossa vida nas mãos do Senhor e que Ele esteja nos guiando, assim como Ele fez com Paulo. Paulo tinha o desejo de ir para um lugar, mas Deus o impediu de ir para esse lugar para ir para outro. E como o evangelho do reino cresceu e multiplicou quando ele foi para Macedônia. Se a gente não consegue imaginar, né? É o bendito e se, que ele não existe. Mas e se Paulo tivesse ido para Bitínia? O que será que teria acontecido? Talvez ele tivesse sido morto, talvez o evangelho não tivesse crescido, talvez ele tivesse sido preso. A gente não sabe, mas a gente sabe que Deus é bom, justo e nos livra de coisas que a gente nem imagina. Muitas vezes você está indo para um lugar que você tem costume, mas você muda a rota. Sem pensar, você muda a rota. Às vezes é Deus, muitas vezes é Deus te livrando de algo que ia acontecer na sua rota tradicional. Então que a gente esteja firmado no Senhor e sempre grato e confiante no que Ele tem para nós. E que a gente esteja sempre sensível no ouvir o Espírito Santo e seguir a tua vontade. Que Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia e a gente se vê amanhã.